eles vão aqui para o Egito, não é? E quando ele vai para o Egito, olha só, houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando ele estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Rodrigo, aqui eu tenho uma dúvida muito grande. O cara era o cara da fé. É o grande patriarca. Ele é o pai da fé. Deus falou, abandona tudo e vai para uma terra que eu nem te mostrei ainda. Ele falou, vou. E vão para cima. E você é abençoado. E eu tô contigo. E ele, tô contigo, vamos para cima. E aí ele vai. E aí esse cara que tem toda essa fé... Fica com medo de 2 soldadinhos? Fica com medo de morrer e fala assim, pra esposa dele, mente. Mais ou menos, né? Depois a gente vai falar, mas, entre aspas, conta uma meia-verdade. Você diz que é minha irmã. Inclusive diz isso sabendo que alguém vai possuí-la. Caraca! Que Rodrigo, me explica isso, cara. Por que alguém assim se submete a isso, sabendo o que vai acontecer com a esposa? Tem um método de estudo da história que eu sou fascinado por ele, chamado psicobiografia, que o pessoal não deve confundir com psicografia. Psicografia é aquela prática espírita kardecista de escrever carta de quem já morreu. Isso é psicografia. A psicobiografia é quando você dá as mãos para um psicólogo, para um analista, para um psiquiatra, e junto com as ferramentas da análise, você percebe o caráter, a personalidade, os atos de alguém do passado com base no que se pode saber dele. Então já fizeram trabalhos excelentes de psicobiografia, por exemplo, com Santos Dumont. Descobriram que Santos Dumont, quando suicidou, não foi nada de medo do avião na Segunda Guerra. Aquilo ali, na verdade, foi um problema de bipolaridade que Santos Dumont tinha, e o avião apenas desencadeou um problema lá atrás. Fizeram isso de Nero, fizeram sobre Herodes, muitas psicobiografias interessantes. E vamos analisar então uma aqui de Abraão. Ele provavelmente tinha problemas com o pai. Tanto é que a ordem de Deus foi que ele saísse de Ur para a Terra Santa. E você falou, ele trouxe Ló, mas antes o pai veio junto. E o pai tinha mais 2 outros irmãos de Abraão. E um deles morre, que é justamente o pai de Ló. O outro irmão de Abraão vem com eles para Padã. A gente fica imaginando qual seria a relação dele com o pai. Mesmo porque o nome de Terá significa estação. Pessoa parada, devagar. O filho deveria ser o oposto do pai, querendo crescer e o pai jogando para trás. Provavelmente Terá humilhava Abraão para os outros irmãos. E Abraão trazia problemas da sua juventude até a fase adulta. Aí eu vou dar uma ilustração e aí eu respondo na lata o que você perguntou. Por que ele, com tanta fé, largou tudo, mas na hora fraquejou? Uma vez eu conheci, numa cidade, um senhor que veio conversar comigo, desabafar, na época que eu era pastor de igreja. E quando digo pastor de igreja, quando eu cuidava de uma igreja, né? Hoje eu dou aula, não estou mais cuidando de igreja nenhuma. Eu fico pregando em várias igrejas, não fico em uma só. Esse senhor veio desabafar comigo, há muito caso de aconselhamento pastoral. A gente estava conversando com o pastor Tiago lá, que falou como é que é na presbiteriana e tudo, né? Também veio desabafar comigo. Qual que era o problema desse senhor? Não estou falando o local nem o nome da pessoa, então eu posso contar sem quebrar ética nenhuma. Né? Não estou contando nem o local nem o nome dele. Ele estava com um problema de disfunção erétil. Ele não conseguia mais ter relações com a esposa. E ele estava angustiado porque o casamento já estava começando a ter problema, ele já tinha tomado remédio, já tinha ido tudo enquanto é médico, nada resolvia. E eu conversando com ele, antes de mandá-lo para o especialista, para um psicólogo, eu fiz uma pergunta básica que a gente sempre faz nessas terapias. Me fala da sua infância. Ele falou, da minha infância? Me fala da sua infância. Seu pai. O pai dele tinha sido um homem religioso muito duro. E quando criança, para resumir a história, um dia ele estava no banheiro, criancinha, manipulando o seu órgão genital. Criança tem uma fase da curiosidade que ela manipula, dá coceira, ela tem um prazer ali, às vezes o prazer até anal. Acontece isso, quem é pai sabe disso. O pai chegou na porta, viu ele
mexendo no pênis, deu-lhe uma bronca e falou, não, faça isso é pecado, e aquela coisa, e parece que bateu nele. Ele tomou aquele susto com a repreensão do pai, mas não aconteceu nada demais na vida dele. Nada. Porém, ele foi um homem de sucesso, ele era gerente, diretor de empresa, cresceu, foi bem de uma empresa para outra. Quando ele foi transferido para a cidade onde eu estava, quando ele foi transferido, ele teve um gerente lá que estava abaixo dele, mas que de alguma maneira colocou medo nele. O gerente lembrou o pai dele. Ele ficou com medo e teve uma disfunção erétil com a esposa. Aquela ordem que o pai dele deu lá na infância dele, isso é pecado, e que no inconsciente dele ficou assim, eu não posso usar o meu pênis. Essa ordem ficou congeladinha na mente dele e só veio, é interessante demais essa questão da psicologia, só veio explodir isso aqui quando ele já estava adulto e numa situação de insegurança. Agora vocês que são aí da área do business, é a mesma pergunta. Que insegurança? O camarada passou por todos os testes, era um profissional de renome, foi gerente, galgou cargo, já estava anos na empresa. Se ele ameaçasse sair, o cara dobrava o salário para ele ficar. Mas aquele problema da infância, quando ele estava diante de um subalterno que lembrou o pai dele no inconsciente, ele tomou um susto tão grande com aquela mudança, um medo, que ele teve uma disfunção erétil. É assim que o inconsciente trabalha. Abraão, com certeza, tinha alguma coisa da infância dele que não estava bem resolvida e passou apenas adormecido durante toda a sua vida. E quando ele teve diante de Faraó, talvez o Faraó, quase certo, lembrou alguma coisa da figura paterna com algum trauma não resolvido. E aquele Abraão, que até ali foi tão macho, tão progressista, tão desenvolvido, né, fraquejou. Como esse cavaleiro da história, que eu falei que quando ele, nesse momento, só para terminar a história dele, que o pessoal falou, e aí, como terminou? Eu encaminhei para terapia, porque a gente não é psicólogo da área, a gente só faz o paliativo, o aconselhamento pastoral é só o paliativo. Aí a psicóloga bateu que era isso mesmo. E aí fez um trabalho que ele veio contar para mim de perdoar o pai pelo que o pai tinha feito. Quando ele perdoou o pai e soltou o pai dentro dele, a função erétil voltou, não precisou de medicamento, não voltou nada, era tudo aqui. Eu dei essa ilustração apenas para explicar o que provavelmente aconteceu com Abraão. Ele tinha alguma questão mal resolvida da infância, Faraó trouxe aquilo à tona e aí ele fraquejou. Entendi. E aí talvez ele se colocou numa posição de menino quando ele era... De menino, entendi. O adulto assim. É filho da criança. Sim. E, assim, é muito interessante isso, né? Porque se isso é consequência de algum problema paterno, em 80% dos casos... Em 80% dos casos, a gente reconhece o seguinte, que... vou avançar, mas eu volto, né? Isaac, que é filho dele, né, quando tem uma esposa, que é a Rebeca, passa por uma situação idêntica e diz para a Rebeca se passar pela irmã dele também. Exatamente. Ou seja, talvez esse problema não tenha sido resolvido por Abraão. Até porque daqui a pouco a gente vai contar sobre uma cena que ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Então é como se na sua história ele não tivesse conseguido perdoar o pai, não tivesse conseguido resolver o problema paterno que ele tinha. É que tem coisas emocionais isso foi passado adiante, que não se resolve de uma vez. Há problemas emocionais que você consegue resolver, há problemas que você demora a resolver, há problemas que você vai conviver com eles. Você entendeu? Mas faz parte do crescimento. E quem lê a Bíblia a primeira vez fala, não, isso aqui é invenção. Como é que a história do filho vai repetir igualzinho do pai? Isso aqui é novelístico demais. Até o dia que ele conversa com um psicólogo, e o psicólogo vai mostrar assim, não, senhor. Pelo contrário, está repleto de casos aí onde as pessoas repetem padrões de comportamento. Muitas moças têm a tendência a casar com um homem que é semelhante ao pai com quem ela teve problema. E muitos homens têm a tendência a casar com a mulher que é semelhante à mãe com quem ele tinha problema. Não é uma lei de 100%. Mas isso é muito. Mas há muitos casos. Sim, muitos casos. E repetem. Por isso que é importante, até que eu pego a história de Abraão, e pegando a Bíblia de uma maneira geral, a Bíblia dá muita importância a conhecer os ancestrais. A gente despreza isso.
É fulano que gerou Beltrano, vai falar ele não começa com a história de Abraão, começa com os ancestrais de Abraão. Olha a sabedoria de Deus. Se fosse um ocidental escrevendo a Bíblia, era uma vez um homem chamado Abraão. Você não ia saber nada do pai dele nem de ninguém. A Bíblia não. Ela não começa com Abraão. Começa lá com o tataravô dele. 5 gerações antes. Porque aí você vai entender o filho.